Bom, vamos fazer aqui algumas questões sobre o conteúdo de histologia vegetal, também conhecida como fitohistologia. E aí eu começo selecionando aí uma questão discursiva, já que nosso próximo elemento de avaliação é uma prova discursiva, tá bom? Então, essa é a questão 26 da lista de vocês aí, tá? É uma questão que traz uma figura que representa o corte transversal do tronco de uma árvore, tá bom? E aí ele indica aqui alguns tecidos. O suber, que é a casca, é um tecido morto, formado a partir do felogênio, que é um tecido meristemático secundário, que origina a feloderme. Esse conjunto aqui, suberfelogênio e feloderme, forma o que nós chamamos de periderme, que vai substituir a epiderme dessas plantas. Por quê? Porque quando forma o suber é abaixo da epiderme. O suber, como é um tecido morto, a epiderme deixa de receber nutrientes, porque as células da epiderme elas não são capazes de realizar fotossíntese, aí deixa de receber matéria orgânica e elas morrem também. Então ocorre a eliminação da epiderme na raiz e no caule das plantas que têm crescimento secundário. Então, se aqui perguntasse, por exemplo, se esse tronco de árvore pertence a uma monocotiledônia ou uma dicotiledônia, você responderia perfeitamente uma dicotiledônia, porque só dicotiledônia tem crescimento secundário, tem felogênio, por exemplo, tá bom? Aí vem o câmbio, que é um segundo tecido meristemático secundário, e aqui o floema e o xilema, que sendo sempre o tecido mais interno, em se tratando aí de um tronco, tá bom? Se tratando aí na maioria dos caules e raízes. Bom, e aí ele vai perguntar o seguinte, letra A. Em quais dos tecidos indicados espera-se encontrar células em divisão, tá bom? Então, o que você vai marcar aí? Quem é que apresenta células em divisão? Ou seja, tecidos meristemáticos, que são tecidos que vão formar novos tecidos, tá? A partir aí da multiplicação e diferenciação de suas células. Então, nós temos aqui o felogênio. O felogênio é um tecido meristemático secundário. E nós temos também o câmbio, tá bom? O câmbio, o felogênio vai formar aqui o suber e vai formar a feloderme. E o câmbio vai formar floema secundário e xilema secundário, tá bom? Então ele pergunta aqui, a resposta felogênio e câmbio na letra A. Letra B pergunta, em qual dos tecidos indicados espera-se encontrar seiva com maior concentração de substâncias orgânicas? Bom, é o tecido que conduz a seiva elaborada. Nesse caso aqui, a resposta é o floema. É esse tecido bem aqui, Esse tecido bem aqui, o floema, é onde percorre a seiva elaborada. Consequentemente, você vai ter aqui açúcares, tá certo? Bom, então essa é a resposta aí da questão de número 26. Passando aí adiante, vamos agora fazer uma questão de múltipla escolha. É a questão 3 da lista de vocês, aí da Universidade Federal do Goiás, uma questão aí de 2014, tá bom? Bom, e aqui diz o seguinte, analise a figura a seguir, é um gráfico, tá? Onde mostra aqui a passagem do tempo, os meses do ano e a altura de uma planta em centímetros, ou seja, essa curva aqui ela vai expressar a taxa de crescimento de uma planta A e de uma planta B nos meses do ano. Então diz o seguinte, a figura ilustra a curva de crescimento da parte aérea de duas espécies vegetais, A e B,
nativas do cerrado, a partir da germinação da semente durante o período de 1 ano. Considere que, nesse período, as condições climáticas e edáficas, tá? Que são condições edáficas, são as condições do, marque aí essa palavra edáfica, são as condições do solo, foram típicas da região, e que a taxa de crescimento foi calculada pelo quociente entre a variação da altura, nesse eixo aqui, e do tempo, meses do ano. A seta indica a ocorrência de queimada. Então, essa setinha aqui indica a ocorrência de queimada. Aqui que vai ser antes do mês de setembro, tá bom? Aqui nos meses de julho, agosto, tá bom? Que são os meses das grandes queimadas no Brasil. No bioma cerrado não é diferente, o pessoal queima, tá? Nós temos duas situações de queimadas no cerrado. Tem a questão antrópica, o homem provoca queimada para facilitar, por exemplo, abrir uma área para plantação, tá bom? Então, para cultivo de animais. Ou algumas vezes esses incêndios são naturais, tá bom? Bom, os dados apresentados mostram que o hábito de crescimento das duas espécies é distinto, pois na espécie A, então olhando aqui a espécie A, você viu aqui que a queimada, o ato da queimada foi relacionado diretamente à germinação dessa planta A. Logo após o período de queimadas, tá? Ela germinou, o que dificultaria, por exemplo, a germinação de outras plantas, né? Por causa da temperatura, que termina destruindo muitas sementes, tá? Mas nós sabemos que algumas sementes elas precisam da queimada para induzir a germinação da semente. Essa queimada ali ajuda, por exemplo, a romper a casca de algumas sementes que são bem duras. Então, essa planta A queimada, ela foi diretamente ligada à sua germinação. E é onde começou o seu desenvolvimento. Tá bom? Onde atingiu aqui o ponto máximo de crescimento. Já a planta B, ó, você viu que levou um tempo, meses aqui, uns dois meses e meio, para que após a queimada ela germinasse. Então, a germinação aqui dela não tem muito a ver com a queimada. Então, os dados apresentados mostram que o ato de crescimento das duas espécies é distinto, pois na espécie A, vamos lá, a brotação é inibida pela ocorrência da queimada. Foi inibida ou foi estimulada? Foi estimulada. Se fosse inibida, ia germinar lá na frente ou nem germinava. Letra B. O crescimento da parte aérea é menos sensível à precipitação, enquanto na espécie B, esse fator não altera o crescimento. Como assim? Você vê aqui que nesse período aqui, ó, novembro, dezembro, fevereiro, ou seja, aqui é o período das chuvas de verão. Você vê que o crescimento foi acentuado aqui pelo período de chuvas, muito mais ainda na espécie A. Tá? Ela teve um crescimento aqui progressivo, exponencial, e com o período das chuvas isso foi primordial para que atingisse aí o seu máximo de crescimento. Então não condiz aqui, não é que ela seja menos sensível, ela até é mais sensível. Menos sensível foi a espécie B. C. O crescimento da parte aérea é nulo durante o período de dias longos. Dias longos, quais são os períodos de dias longos no ano? Corresponde ao período do verão. Então, é o período chuvoso, período aqui, né, de final de ano, período da chuva, final de ano e início de ano. Então, não foi nulo, foi estimulado. Letra D. A germinação da semente é estimulada pela ocorrência de queimada, sim, enquanto, lembrando que isso aqui é em relação à espécie A, enquanto na espécie B, esse fator, na espécie A germinação da semente é estimulada pela ocorrência de queimada, enquanto na espécie B, esse processo ocorre devido ao aumento de disponibilidade de água no solo. Você vê que a germinação e o crescimento da espécie B coincide com os períodos das chuvas. Então, a letra D aqui é a resposta.
A letra E fala que o aumento da massa fresca da planta A é inversamente proporcional à temperatura média mensal, enquanto na espécie B esses fatores são diretamente correlacionados. Aqui o fator mais preponderante foi o período das chuvas, tá bom? O período das chuvas, tá? O período das chuvas nesse tipo de ambiente de cerrado, tá? Costuma ter temperaturas mais amenas, e no período de estiagem onde as temperaturas são maiores, tá bom? E aí nesse período de estiagem você não tem, a taxa de crescimento ela é baixa, tanto na espécie A quanto na espécie B, tá bom? Então não é a letra E, não. Bom, passando aí para a próxima questão, a questão 6, questão aí da Universidade de Pernambuco, 2013. As florestas de mangue são compostas por espécies arbóreas típicas, tolerantes ao sal presente na água do mar. Através de glândulas de sal, pequenas estruturas presentes nas folhas de algumas espécies, como o mangue preto, a árvore pode excretar sal, evitando assim a concentração de soluto no tecido das folhas. Então, é costume nessas plantas de mangue elas terem glândulas secretoras de sal, que fica na parte superior da folha, a parte chamada de adaxial ou axial da folha, tá bom? E aqui ele traz o corte transversal de um tecido aí, de uma folha de mangue. Você tem aqui a indicação por números 1, 2, 3 e 4. Então esse 1 aqui está indicando aqui a cutícula, que é grossa, por causa que essas plantas vivem em ambiente de litoral, para proteger aí do processo excessivo de evaporação. O 2 seria a epiderme. O 3 está indicando aqui o parênquima. O parênquima palissádico, né, com células juntinhas aqui, justapostas. Aqui é o lacunoso. E esse 4 está em cima aqui da epiderme inferior. Tá bom? Então, como mostrado no corte transversal de uma folha dessa espécie, observe a ilustração e indique onde está localizada a estrutura responsável por essa função. Está bem aqui a glândulazinha. Ela fica entre a cutícula e a epiderme superior, ou axial ou adaxial, tá bom? Entre 1 e 2, que é o verdadeiro aqui. Já o item 2 diz que fica entre 2 e 3, entre a epiderme superior e o parênquima. Não, que tem que estar em contato com o meio externo para o sal ser eliminado. Então, falso isso. 3, entre 3 e 4, mais dentro ainda, lá no parênquima, entre o palissádico e o lacunoso ou esponjoso? Não, né? Além do mais, aqui tem um erro de indicação, né? O 2 aqui é a epiderme, ele fala aqui que é o parênquima palissádico, né? Respectivamente está errado. Mas ele fala entre o parênquima palissádico e a epiderme abaxial, é lá de baixo, não tem nada a ver. O 3 entre 3 e 4, o 3 aqui corresponde à epiderme adaxial, não. A epiderme está aqui em cima, né? Esse 3 aqui é o parênquima palissádico, então o 3 está fora também. 4, entre 1 e 3. 1 corresponde à epiderme, não é a cutícula, e 3 a hipoderme. Não existe hipoderme em plantas. Hipoderme é só em animais, que é a camada de gordura que tem na pele dos animais. Falso isso aqui. Então fica só o item 1 certo. Por isso que a resposta certa é letra C. Passando aí para a 10ª questão. Questão aí da Estadual do Rio Grande do Norte, 2013. A figura mostra o corte transversal de um tronco, apresentando os chamados anéis de crescimento, que são estruturas formadas através do tempo, sendo conhecidos como anéis anuais, os quais facilitam a identificação do tempo de vida das árvores. Então, você não precisa nem derrubar a planta, você pode tirar lascas dessa. Existem aparelhos que fazem isso, que tiram uma lasca desse tronco, tá? E você pode estimar a idade da planta contando esses anéis aqui,
Tá bom? Aqui no detalhe você tem uma parte escura e uma parte clara, uma parte clara e uma parte escura, que vão intercalando. Então, duas listas dessas, uma escura e uma clara, corresponde a um ano. Tá bom? Por quê? Porque essa escura aqui corresponde aqui ao chamado, a parte escura corresponde ao chamado xilema outonal ou tardio. Que o xilema no outono, que corresponde ao período de estiagem, ou pela seca ou pelo inverno, como não há grande disponibilidade de nutrientes no solo, o xilema produzido, as células dele ficam tem uma luz menor. Isso faz com que as paredes celulares fiquem mais juntas, tá bom? E aí, por isso que ele fica mais escuro, porque as células são menores e aí as paredes celulares ficam mais próximas uma da outra e dá esse efeito visual. Enquanto essa parte clara corresponde ao xilema primaveril, tá bom? Que corresponde, como na primavera é o período mais produtivo aí das plantas, primavera e verão, elas vão transportar mais nutrientes, por isso que as células de xilema produzidas são maiores. E aí dá esse efeito aqui de o tecido ficar mais claro, tá bom? Esses anéis de crescimento, você vê aqui, é devido à atividade do câmbio e também à atividade do felogênio lá na casca, tá bom? Assinale a alternativa incorreta, tá bom? Incorreta. Então, às vezes, a gente faz tipo de questões como essa, bota várias alternativas para indicar incorreta e marcar, corrigir errado, né? Então, letra A. Surge, esses anéis de crescimento surge através do câmbio da casca ou felogênio. E a parte externa da planta conhecida por periderme. Então, uma parte desses anéis são formados também pela atividade do câmbio da casca, que é chamado também de felogênio, que é um tecido meristemático secundário. Certo isso. Letra B. Durante o crescimento da planta, o xilema é formado basicamente pelo lenho, fica inativo e é conhecido como cerne. Então, nós temos dois tipos de xilema. O xilema, com o passar do tempo, né, parte do xilema vai ficando inativo, que é o que nós chamamos de cerne, e tem a parte do xilema que fica ativo, que conduz ainda a seiva, que é o que nós chamamos de alburno. Então, tá certo, letra B. Letra C. Nem todo lenho, que é o apelido do xilema, deixa de ser funcional. O alburno, conhecido como a parte externa próxima ao câmbio, permanece em funcionamento. Realmente, o cerne é o xilema mais do interior ali, que ele é inativo, as células estão entupidas, e o alburno termina sendo aquele xilema que fica entre o cerne e ali o câmbio. Tá bom? Então a letra C está certa. E letra D, o câmbio interfascicular, que surge por desdiferenciação de células adultas, forma sozinho um anel completo de tecido meristemático, observando cortes transversais do caule. Não, uma parte do câmbio, chamada de intrafascicular, ele vem do procâmbio, e outra parte é gerada pelo câmbio, que fica entre esses fascículos do câmbio intrafascicular. E aí ele vem da desdiferenciação do parênquima, tá bom? Então, não é só o câmbio interfascicular que é responsável. O fascículo é formado pelo xilema secundário e o floema secundário, tá bom? Então, nós temos o câmbio interfascicular e o intrafascicular. Inter é entre os fascículos, intra dentro do fascículo. Então, são os dois que formam o anel completo. Então, esse item aqui está errado por causa disso, porque ele fala que é só do interfascicular. Não, também depende do intrafascicular. E aí eles ficam todos juntos. Então, a letra D é a incorreta. E a correção seria falar que é do câmbio interfascicular e do câmbio intrafascicular. Bom, essa questão ela também vai falar aí dos chamados anéis de crescimento, tá? Isso é bastante interessante, por isso que aparece muito em questões.
Então você tem aqui novamente, aqui no caso a planta ela foi tombada, tá bom? Mas não precisa fazer isso, derrubar a planta, tá bom? Para contar aqui não. Talvez essa planta aqui já tenha morrido e eles fizeram isso, tá bom? Então você observa aqui essas listas que são os anéis de crescimento. São listas escuras e claras se intercalando. Essas escuras representam o xilema outonal ao tardio e essas claras representam o xilema primaveril. Então vamos lá. É uma questão aí da Universidade Estadual de Londrina, 2012. Esses anéis de crescimento são bastante evidentes em árvores de regiões temperadas, onde as estações do ano são bem definidas. Olha só. Nos ambientes aí de maior latitude, não é altitude, latitude, ou seja, que ficam mais distantes da linha do Equador, é onde nós temos as estações, as 4 estações bem definidas. Isso não acontece aqui, por exemplo, no Piauí, tá bom? Aqui nós vivemos próximo da linha do Equador, então nós não temos essa definição dessas 4 estações. Isso aí fica para quem fica próximo, depois dos trópicos, do trópico de Câncer e do trópico de Capricórnio, ou seja, para o norte e para o sul. E aí, nesses locais aí é que tem as estações bem definidas, ou seja, você tem a primavera, que é o período aí de floração das plantas de maneira geral, tá? Onde começa um período de aquecimento, aí vem o verão, onde você tem as temperaturas mais altas, o período chuvoso, aí vem o outono, tá? Que representa aí, o início do período de estiagem, que antecede aí, né? As plantas derrubam as folhas nas florestas temperadas, e aí vem o inverno com neve, tá bom? Onde a gente vive, que é próximo à linha do Equador, nós não temos essas estações, tá? A gente fala delas, mas a gente não tem essas características dela. O que a gente tem aqui é período seco e período chuvoso, tá bom? Então o período chuvoso da gente corresponde ao verão, tá? E o pessoal chama no interior do Nordeste, do Piauí do Nordeste, quando chega o período da chuva, chama de inverno. Na verdade é o verão, tá? E o nosso inverno aqui é o período ali do meio do ano. E no nosso inverno não neva, ele é um período seco, é um período de estiagem, tá certo? Bom, então os anéis são resultantes de diferentes taxas de crescimento em espessura do caule devido às variações das condições ambientais. Com base nessas informações e na figura 11, que é esta figura bem aqui, tá? Pode-se afirmar que cada anel é formado por um conjunto de vasos denominado de xilema primaveril e xilema estival, tá bom? Então aqui fala nas alternativas floema, floema, todas essas que falam em floema você elimina. Aqui você só fica com C e E, ó. C e E, tá? Você já pode eliminar aqui, ó. Você já pode eliminar aqui a que fala em floema, a aqui, ó, que fala em floema, a B que fala em floema e a D que fala em floema. Ficou C e E. Bom, o primaveril, ele é aquele que representa essas faixas claras aqui, tá? Ele é menos denso, constituído por células com paredes mais finas, tá bom? Então com isso eles vão ser mais largos para transportar mais água e minerais. Já o estival é denso, formado por células, né? É mais denso, formado por células de paredes mais espessas, por isso que ele vai ficar com essas faixas aqui escuras. E aí você tem a alternativa que completa corretamente aí a letra C, tá bom? Bom, e passando aqui para a última que eu selecionei para vocês é a questão 23, que é uma questão discursiva com 4 itens. Fala sobre a remoção de um anel da casca do tronco de uma árvore, provoca um espessamento na região situada logo acima do anel. A árvore acaba morrendo quando se faz isso. O que ele está falando? Isso aqui, ó. Quando você faz esse cintamento, a remoção de um anel da casca,
né? Que isso aqui pode ser chamado de cintamento ou anel de Malpighi. Foi um fisiologista vegetal que fez esse experimento. Então, quando você faz isso, tira essa casca em toda a circunferência do tronco, tá? O que acontece? A planta ela morre. Por que ela morre? Porque quando você tira a casca, logo embaixo da casca passa o floema. E aí você termina removendo o floema. Com isso, a seiva elaborada que é produzida aqui pelas folhas, elas não conseguem mais essa seiva, pela interrupção do floema, chegar às células da raiz. As células da raiz elas não fazem fotossíntese, elas precisam da glicose, da matéria orgânica produzida aqui. Se não chega até elas, as células da raiz vão morrer de fome. E aí as células da raiz morrendo, a planta morre. Uma planta sem raiz não vai sobreviver. Como é que ela vai absorver água, minerais? Então, você tem aqui a interrupção de fluxo de seiva elaborada das folhas, da copa da árvore para as raízes. Tá bom? Então, aqui há uma interferência não no fluxo de seiva bruta, porque o xilema está aqui, ó, e está íntegro. Então, a planta continua absorvendo água e minerais, mas a seiva elaborada não chega nas raízes. Então, isso aqui vai provocar, tá? A morte da planta, tá bom? E aí percebe-se que logo acima do cintamento há um engrossamento que engrossa essa região, um espessamento. E a que se deve isso? Então, ele pergunta a letra A, o que causa o espessamento? O acúmulo de seiva elaborada. Por quê? Porque com o cintamento ocorreu a interrupção, o rompimento das células do floema, do líber, tá? As células do tubo crivado ali, células do tubo crivado, tá? E aí não há condução de seiva elaborada, ela passa a se acumular aqui. Por que a árvore morre? Porque as raízes deixam de receber seiva elaborada. E aí a raiz morre e a planta como um todo morre, porque a copa vai, como as células da raiz morrem e elas que absorvem água e minerais, as folhas deixam, a planta deixa de receber, a copa deixa de receber água e minerais, tá? Então inicialmente ela derruba as folhas e depois morre. Letra C. Se o mesmo procedimento for feito num ramo, as folhas ou frutos desse ramo tenderão a se desenvolver mais do que o de um ramo normal. Por que isso ocorre? Olha só, se eu fizesse cintamento aqui só num galinho, está aqui o cintamento. Só no galinho, o que vai acontecer? A seiva elaborada produzida por essas folhas aqui vai ficar só para esse galho. Com isso, os frutos eles vão crescer mais. Aqui a maçã bem crescidinha e bem docinha. Comparando com os outros galhos da mesma árvore que eu não fiz esse cintamento. Tá bom? Aí você pergunta assim, então é assim que se produz frutos maiores? Não, não é assim. Porque você vai ter uma árvore onde esse galinho aqui vai ter frutos maiores, em compensação os outros galhos vão ser bem menorzinhos do que seria. Então você tem que ter uma produção média, uma produção homogênea, tá? Porque o que fica nesse aqui falta lá no outro. Tá bom? E ninguém vai comprar de um produtor que produz maçãs boas, doces e outras azedas. Ele tem que ter uma produção homogênea, tá bom? Então, por que isso ocorre? Porque a seiva elaborada vai ficar acumulada aqui só para esse galho, tá bom? Letra D. No inverno, em regiões temperadas que têm as 4 estações bem definidas, como eu falei na questão anterior, a remoção do anel não causa espessamento nas árvores que perdem as folhas. Tanto esse aqui quanto esse aqui. Se eu fizer esse cintamento no período aqui, quando as árvores perdem as folhas, ou seja, no outono e inverno, não tem esse espessamento. Por quê? Porque o que provoca esse espessamento é o acúmulo de seiva elaborada, acúmulo de glicose. E quando a planta está assim, que ela apresenta a caducifolia, né, de forma natural, quando no inverno caem as folhas, no outono e inverno, não há fotossíntese, então não há produção de seiva elaborada. Então, por isso que não vai ter esse acúmulo nesse cintamento, tá? Se ele for feito ali no período do inverno, tá bom?
Então essas são algumas questões que eu selecionei aí para a gente trabalhar, tá? E aí se liguem nas outras questões da lista. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!